É muito comum a gente sentar na frente do computador para trabalhar e, tipo, quando se dá conta, perceber que tem umas 80 abas diferentes abertas no navegador ao mesmo tempo, né? Aham. O sistema começa a engasgar, a ventoinha da máquina gira, parecendo que o notebook vai decolar. É exato. É o caos absoluto para a grande maioria da galera. Numa aba tem um vídeo super detalhado sobre engenharia mecânica, Sim, e logo do lado tem um artigo denso sobre anatomia humana. pode crer. Aí você pula para um fórum sobre teatro e ainda tem uma rolando solta sobre técnicas clássicas de pintura a óleo. É a receita perfeita para sobrecarga de informação e para total falta de foco, sabe? Com certeza. Mas e se esse formato, com todas essas janelas aparentemente desconexas rodando ao mesmo tempo e conversando entre si, fosse, na verdade, o sistema operacional de um dos maiores gênios da história da humanidade? Cara, essa é exatamente a premissa que vai guiar a nossa imersão de hoje. Boas-vindas a quem está acompanhando a gente. É isso aí. O nosso objetivo aqui não é fazer uma daquelas recapitulações biográficas maçantes e tradicionais. A ideia é fazer um mergulho profundo, tipo, entrar mesmo na cabeça do cara que, meio milênio atrás, basicamente definiu o termo Homem da Renascença, que é o Leonardo da Vinci. Nossa, e para ancorar essa nossa conversa, a gente vai usar como base uma entrevista muito fascinante que o autor Walter Isaacson deu para a jornalista Judy Woodruff lá no NewsHour Bookshelf. E assim, vale muito destacar o peso do Isaacson nisso tudo, né? Ah, sem dúvida, o cara é um peso pesado. Sim. A gente está falando de um biógrafo que dedicou a vida a dissecar mentes brilhantes. Ele já escreveu sobre o Benjamin Franklin, Albert Einstein, a Ada Lovelace e o Steve Jobs. Então, tipo, ele tem um radar muito afiado para identificar os padrões que criam a genialidade. Ele sabe exatamente o que separa uma pessoa que é só muito talentosa de alguém que altera o curso da história, sabe? Aham. E a tese central que ele traz sobre o Leonardo é, assim, bem surpreendente. Ele argumenta que a força matriz do Da Vinci não era um poder de processamento mental sobre-humano. A genialidade dele vinha, na verdade, de uma curiosidade radical, implacável e totalmente indomável. Vamos desvendar isso, porque para entender como essa mente cheia de abas abertas funcionava, a gente precisa voltar para o começo e olhar para a forma como ela foi, ou melhor, como ela não foi formatada. É, o início de tudo. O Isaacson aponta um detalhe crucial logo de cara. O Leonardo nasceu fora do casamento. O que, dadas as regras sociais rigorosas da Itália no século XV, era algo que praticamente definia o seu destino. Por ser filho ilegítimo, ele foi sumariamente excluído das escolas tradicionais latinas. Ele não teve acesso à educação formal da época. Caramba! O que na época devia ser visto como uma baita tragédia, né? Exato. Mas o que poderia ser visto como um problemaço, o Isaacson aponta como a maior sorte da vida dele. E faz todo sentido se a gente pensar em como as escolas funcionavam e, sejamos honestas, ainda funcionam. A educação formal age quase como um algoritmo de rede social hoje em dia. Ela vai te funilando, cortando as arestas da sua criatividade. Te colocando numa caixinha. Te mostrando só o que está dentro da sua área para você se encaixar num padrão. O Leonardo escapou desse algoritmo. A mente dele virou uma internet de código aberto. O que é fascinante aqui é o resultado prático dessa exclusão, sabe? Como ele não foi colocado numa sala de aula para simplesmente engolir a sabedoria recebida. Aquela coisa de decorar o que o professor fala. Isso, aquele conhecimento que as autoridades impunham goela abaixo, sem margem para debate. Como ele não teve isso, ele foi forçado a aprender por conta própria. Ele teve que basear todo o conhecimento dele na experiência e na observação direta da natureza. Ele questionava tudo, porque não tinha ninguém ditando o que era verdade absoluta. Perfeito. Ele olhava e tirava as próprias conclusões. Conceito de inteligência, não é? Porque a gente tende a supervalorizar a capacidade de cálculo lógico, como se o gênio fosse apenas aquele que resolve equações matemáticas impossíveis. E a gente acaba subestimando o poder de simplesmente fazer boas perguntas. Sim, e o próprio Isaacson faz essa comparação direta na entrevista. Ele diz que o Einstein, por exemplo, tinha um poder de processamento de dados brutal, ele operava num nível matemático que a esmagadora maioria de nós jamais conseguiria compreender. Uma mente quase alienígena pra gente. Aham.
Só que o Leonardo não era inteligente nesse sentido convencional das exatas. A genialidade dele nascia de ser tipo o maior observador que já existiu. Ah, e é por isso que é muito mais fácil se identificar com ele, né? Com certeza. Nem todo mundo vai dominar a física quântica, mas qualquer pessoa comum possui a capacidade inata de observar o mundo com atenção e curiosidade. Se quiser, claro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por não ter passado por esse funil acadêmico, ele também nunca aprendeu aquela regra invisível que dita que os assuntos precisam ficar troncados em áreas separadas. Os famosos silos, né? Isso, para ele não existiu o departamento de exatas de um lado e o de humanas do outro. A arte e a ciência faziam parte de um universo contínuo. Ele não via as fronteiras que nós construímos. Ele queria saber absolutamente tudo sobre tudo. Na cabeça dele não havia distinção. Ele intencionalmente pegava a imaginação mais solta da arte e a unia com o pragmatismo da galera que lidava com números e engenharia. Imagina ele com o mesmo caderno na mão. Numa página, ele tá lá quebrando a cabeça para entender a física complexa por trás do voo dos pássaros, rascunhando engrenagens, cálculos. E na página seguinte, ele usa a mesma caneta para fazer um desenho artístico com uma sensibilidade absurda. E a gente consegue ver a evolução dessa mistura nas próprias pinturas dele, né? Sim. A entrevista traz um exemplo perfeito disso. O Isaacson menciona uma pintura inicial do Leonardo chamada Ginevra de Benci, que é o retrato de uma aristocrata florentina. É uma pintura bem famosa. É uma obra importantíssima e tem a curiosidade de ser a única pintura dele exposta nas Américas, lá na National Gallery of Art, em Washington. Uma pintura lindíssima, mas que carrega as características de um jovem artista, certo? Exatamente. E o que o Isaacson faz é pedir para a gente contrastar esse retrato da Ginevra com a obra-prima que viria muitos anos depois, que é a Mona Lisa. A diferença de profundidade entre as duas é, assim, gritante. Nossa, deve ser mesmo. Fica muito nítido que o que transformou o Leonardo no mestre da Mona Lisa foi uma vida inteira dedicada a estudar simultaneamente matemática, biologia, ótica e física. A ciência não competia com a arte dele, ela aprofundava a arte. E se a gente for procurar a imagem que resume esse ápice, essa fusão completa de todas as disciplinas, a gente fatalmente esbarra no homem vitruviano. Ah, o clássico. Todo mundo tem essa imagem gravada na cabeça, né? Aquele homem nu, de braços e pernas abertos, perfeitamente encaixado dentro de um círculo e de um quadrado. É um ícone absoluto. E tem um detalhe que humaniza demais essa obra, que é o fato de o rosto daquele desenho ser, na verdade, um autorretrato do Leonardo na casa dos 30 anos com cabelo cacheado. Eu fico impressionada com isso. E é uma obra que nasceu de um estudo de arquitetura, baseado nos escritos do antigo arquiteto romano Vitrúvio. A premissa era apenas mostrar como as proporções matemáticas do corpo deveriam guiar o design de uma igreja. Mas na mão do Leonardo, uma simples planta arquitetônica se torna uma tese inteira sobre a existência. Ele não conseguia fazer só o básico, cara. Longe disso. O homem vitruviano se transforma numa obra de grande ciência porque mapeia as proporções humanas com um rigor absurdo. Se torna uma obra de grande arte pela beleza incontestável do traço. E, o mais impressionante, atinge um nível de espiritualidade muito profundo. Como assim? O homem ali está perfeitamente ajustado tanto ao círculo, que simboliza o cosmos e o divino, quanto ao quadrado, que simboliza o mundo material e terreno. É a resposta visual dele para a grande pergunta de como nós nos encaixamos na imensidão do universo. É de arrepiar. Só que toda essa obsessão de integrar anatomia, matemática e espiritualidade não ficava só no campo das ideias, não. Ela ditava rigorosamente a forma como ele passava o pincel na tela. Isso nos leva a um efeito colateral histórico muito curioso. O Da Vinci atrasava tudo. Tudo. Ele demorava décadas para entregar uma encomenda, o que gerou o mito de que ele era apenas desorganizado e não tinha foco nenhum. O que, convenhamos, é uma injustiça enorme com o processo dele. Demais. E a própria Mona Lisa ilustra bem isso. Ele passou os últimos 14 anos da vida dele trabalhando nesse quadro. Mentira! 14 anos! 14 anos, e o motivo dessa demora não era preguiça ou enrolação.
Era a ciência brutal que ele aplicava debaixo de cada camada de tinta. Ele não estava lá apenas olhando para uma modelo e copiando as formas. Ele estava quase fazendo uma cirurgia na tela. Exato. Ele tinha passado madrugadas em necrotérios, dissecando cadáveres, sabe? Ele mapeou cada minúsculo músculo e nervo do rosto humano responsável pelas expressões. Então aquele sorriso enigmático não saiu do nada num dia de inspiração. Nem de longe. Nos cadernos de anotações focados em anatomia, dá para ver rascunhos de lábios, estudos de tendões que vão evoluindo lentamente através de uma verdadeira engenharia reversa até se transformarem no sorriso da Mona Lisa. Caramba! E ele uniu a anatomia muscular com a ótica. Ele dissecou o olho humano e fez uma descoberta revolucionária na época. Ele percebeu que o centro da nossa retina foca em captar detalhes precisos e linhas nítidas. Aham. Mas as bordas da retina, a nossa visão periférica, são muito melhores para perceber sombras e variações sutis de cor. O que significa que ele transformou o quadro numa ilusão de ótica interativa séculos antes da tecnologia sequer existir. Literalmente hackeou a neurologia de quem está olhando para a tela. Sim, porque se a gente olha diretamente para o centro da boca dela, as linhas retas mostram um rosto que não está sorrindo. Exato. Mas quando os nossos olhos vagam pelas bochechas ou para o fundo do quadro, os lábios caem na nossa visão periférica. E aí aquelas sombras minúsculas que ele pintou, de repente ligam o sorriso. É genial. Ele amava criar esses efeitos, essas conexões entre o corpo e o ambiente. Ele observava a curvatura dos rios da natureza e via tipo um espelho do fluxo de sangue nas veias humanas e transferia essa lógica para as paisagens ao fundo das pinturas. Tudo estava interligado. Tudo. E até a paixão dele pelo teatro entrava na conta. Em A Última Ceia existe um rigor geométrico e matemático impecável na perspectiva, mas a disposição das pessoas ali é pura cenografia teatral. Ele era o diretor da cena. Sim, ele adorava usar a técnica do esfumato, que é borrar levemente os contornos das coisas, justamente para não entregar tudo pronto mastigado, sabe? Ele deixava o contorno esfumaçado para o cérebro de quem observa ter que preencher aquele vazio com a própria imaginação. Tá, mas segura aí. Deixa eu trazer isso para nossa realidade corporativa de hoje, porque a gente precisa fazer um pushback aqui e colocar isso em perspectiva. Manda. Se eu passo 14 anos andando para cima e para baixo com o mesmo projeto sem finalizar, ou pior, como no caso da pintura de São Jerônimo no deserto, que ele deixou inacabada, pegando poeira por 20 anos, só porque dissecou um corpo e decidiu que precisava corrigir a musculatura do pescoço do personagem na tela. 20 anos depois. Sim. Se eu faço isso, eu sou sumariamente demitida. Hoje em dia, a pessoa que faz isso recebe um diagnóstico de procrastinação crônica. O mercado exige entrega, exige agilidade. Como é que a gente defende esse comportamento dele? Olha, se conectarmos isso com um panorama mais amplo, a gente esbarra na principal lição de carreira que o Isaacson tira de toda essa história. E qual é? Existe um mantra repetido à exaustão no mercado moderno. Aquela coisa de o feito é melhor que o perfeito, ou não deixe que o perfeito seja inimigo do bom. Todo líder de equipe adora falar isso. Exato, e para a produção em massa, para o dia a dia corporativo, isso faz muito sentido. Só que o Leonardo operava na lógica diametralmente oposta. Ele abraçava conscientemente a premissa de que, nas obras mais fundamentais da sua vida, o perfeito deve ser o inimigo do bom. Ele se recusava a entregar o só bom o suficiente para bater a meta do trimestre, né? Exatamente. Ele nos ensina que o compromisso com a excelência absoluta exige tempo. De vez em quando, na nossa vida ou na nossa trajetória profissional, a gente deveria ter a coragem de assumir que não vamos dar um projeto por encerrado até que ele atinja a perfeição inquestionável. É frustrante, não escala e dá a impressão de desorganização total. Sim, mas é a única forja capaz de produzir uma verdadeira obra-prima. Mas, para ter fôlego para sustentar esse nível de perfeccionismo por 20 anos na mesma tela, a pessoa precisa ter um tanque de combustível infinito. E para o Leonardo, esse combustível era justamente aquela curiosidade que a gente mencionou no início, se manifestando na rotina mais banal possível. O Isaacson teve a tarefa hercúlea de analisar cerca de 7.000 páginas dos cadernos de anotações do Da Vinci. 7.000 páginas. Nossa, haja abraço para ler isso tudo.
E a maior revelação que ele teve não veio dos grandes projetos de máquinas de guerra ou esboços celestiais supercomplexos. Veio de onde, então? Veio das listas diárias, as famosas to-do lists de coisas a fazer que o Leonardo escrevia toda manhã. Que imagino que passavam muito longe de comprar pão e pagar o aluguel. Mas muito longe. Eram listas de curiosidades aleatórias que ele exigia de si mesmo aprender naquele dia. Ele anotava coisas tipo descobrir por que o pé de um pato se expande quando empurra água e contrai quando é puxado de volta. Que loucura! Ou então, por que um peixe nada mais rápido dentro da água do que um pássaro voa pelo ar, já que a água é muito mais densa e pesada. Então, o que tudo isso significa? Pensa no absurdo dessa lista. Imagina a mente de um adulto no século XV acordando e a prioridade número 1 do dia ser entender o pé de um pato. E a pergunta preferida do Isaacson no meio desses milhares de cadernos é a mais poética de todas. Um belo dia, o Leonardo simplesmente escreveu como tarefa descrever a língua de um pica-pau. Mentira! A língua de um pica-pau. Essa era a prioridade dele pro dia. Um fascínio que a esmagadora maioria perde completamente depois que entra na engrenagem da rotina adulta. E olha, isso levanta uma questão importante sobre a intenção por trás da busca pelo conhecimento. Como assim? Hoje, se alguém se propõe a pesquisar a língua de um pássaro, imediatamente vem a cobrança. Para que serve isso? Como isso vai virar um produto? Como a gente monetiza essa descoberta e cria uma startup em cima disso? Bem isso. O ROI da língua do pica-pau. Exato. Mas para o Leonardo, a utilidade prática imediata era completamente irrelevante. Ele não queria patentear um amortecedor de impacto baseado na cabeça do pica-pau. Até porque nem carro existia, né? Pois é. Ele era movido pelo simples e puro desejo de compreender e celebrar a beleza intrínseca de cada padrão da natureza. Era o conhecimento pelo prazer genuíno de conhecer. Isso engatilha a pergunta mais provocativa da entrevista que a Judy Woodruff faz para o Isaacson lá no finalzinho. Será que o mundo atual conseguiria produzir um novo Leonardo da Vinci? É uma ótima pergunta e a resposta do biógrafo é um ressoante sim. Na verdade, ele argumenta que nós nunca estivemos num momento tão favorável. A gente tem tudo na mão. Sim. Se a gente quiser entender a fundo sobre mecânica dos fluidos, ótica, pintura a óleo ou a bendita língua de uma ave, nós temos a internet. Todo o conhecimento acumulado pela humanidade está disponível na palma da mão a poucos cliques de distância. É a ferramenta definitiva de curiosidade. O sonho do Da Vinci. O grande problema atual que o Isaacson aponta é que, apesar da internet ser esse mar aberto, nós voluntariamente construímos muros. Nós criamos silos de conhecimento em nós mesmos. Como as universidades, né, que separam quem estuda arte de quem estuda física em prédios diferentes que simplesmente não conversam. Isso. E o pior, nós internalizamos esses silos. A gente se rotula como sou de humanas ou sou de exatas muito cedo e passamos a ignorar metade do mundo por achar que não é pra gente. Nossa, é muito verdade isso. O grande diferencial do Leonardo era abraçar tudo que fosse belo e interessante, sem nunca perguntar a qual departamento universitário aquilo pertencia. E ele não pedia permissão para aprender. E eu acho que a lição prática mais valiosa que a gente pode tirar desse nosso mergulho é encorajar quem está ouvindo a perder o medo de explorar. A gente não pode ter receio de mergulhar de cabeça em assuntos que parecem totalmente inúteis para a nossa profissão atual. Até porque a gente nunca sabe de onde vem a próxima grande ideia. Exatamente. Porque como a vida do Leonardo prova muito bem, a curiosidade aleatória e sem propósito prático de hoje é exatamente o que alimenta a genialidade revolucionária de amanhã. É sobre dar permissão para a própria mente vagar sem destino definido, sabe? Cruzando informações que a princípio não têm ligação nenhuma, até que a inovação surja dessa colisão. É assim que a mágica acontece. E para fechar a nossa conversa de hoje, eu quero deixar um pensamento para ir um pouco além da entrevista e jogar a bola para quem está acompanhando a gente. Manda ver. Fica muito claro que a ausência de amarras e a curiosidade sem filtro moldaram o gênio do milênio. Mas imagina só, por um instante, se o Leonardo da Vinci reencarnasse hoje, com o smartphone na mão e banda larga liberada. A gente gosta de supor que a genialidade dele seria multiplicada ao infinito, né? Mas será mesmo? É um excelente contraponto. Pois é.
Será que ele, com essa necessidade visceral de saber tudo sobre tudo, não seria completamente engolido pelo algoritmo? Nossa, um prato cheio pro TikTok. Sim. Será que ele não ficaria tão viciado em pular de um vídeo para um artigo, depois para um fórum e para uma rede social, afogado nesse volume torrencial da internet, a ponto de ficar totalmente paralisado? A famosa paralisia por análise? Imagina se o excesso daquelas 80 abas abertas o impedisse de focar a atenção pelo tempo necessário para sequer começar a fazer o primeiro esboço de uma Mona Lisa moderna. É assustador pensar por esse lado. Fica o convite para a gente avaliar como nós estamos lidando com as infinitas abas de conhecimento do nosso próprio dia a dia. Elas estão conversando entre si para criar algo incrível ou só estão consumindo a nossa memória RAM e travando o sistema de vez? Uma reflexão pesada para terminar. Um abraço gigante para quem ficou com a gente até agora e até a próxima imersão, pessoal. Tchau, tchau, e não esquece de fechar umas abas aí.